Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade no nosso curso de ótica geométrica e agora na segunda parte do estudo dos instrumentos ópticos, nós vamos finalizar falando sobre a luneta astronômica, que também é um instrumento de observação que tem uma imagem final virtual e que também vai trabalhar com junção de dois elementos ópticos, duas lentes no caso, tá bom? Vamos lá! Então, lembrando, primeira coisa, pessoal, o que a luneta astronômica tem por objetivo, né? Estudar corpos celestes. Então, são objetos muito distantes de nós. Dessa forma, você não vai fazer a representação do objeto, porque além dele ser muito distante, dele estar muito distante, ele é muito grande. Então, como é que você vai desenhar um objeto muito grande aqui na lousa? Não tem jeito, tá? Então, nós fazemos o seguinte: raios de luz. Lembra lá da primeira aula de ótica? Lá dos princípios da ótica geométrica, em que eu falei para vocês, tinha um feixe luminoso chamado feixe paralelo ou cilíndrico. A gente usava esse feixe quando o objeto estava muito distante. Então agora é que esses conceitos são importantes, tá? Então vamos lá. Nós vamos traçar aqui. Vamos desenhar a nossa primeira lente. Vamos fazer um eixo óptico aqui, ó. Vamos colocar uma distância focal. Vamos por aqui, ó. Vamos colocar a nossa lente aqui e a outra distância focal. Então vai no seu caderno aí, deixa eu aumentar um pouquinho a minha distância focal, que eu achei que ela ficou muito pequenininha, tá? Vou fazer ela um pouquinho maior. Então vai no seu caderno aí e fixa um ponto para você representar a lente e o foco dessa lente, tá? Faça tudo com régua. Ninguém aprende óticas se não usar régua, beleza? Então vamos lá, ó. Então vamos desenhar a nossa lente aqui, ó, bonitona, né? Lente convergente de novo, tá? Então, bordas finas. Ô professor, mas por que lente convergente? Para a gente captar a primeira imagem, né? Então você está usando aqui uma lente convergente e aí a gente já forma essa imagem real, né? Que vai vir lá do objeto que está no infinito. E aí essa imagem real, então, a gente tem a primeira imagem formada pela luneta, sendo uma imagem real, então vou pegar essa lente convergente, tá? Senão, se for divergente, ela só forma imagem virtual, né? Então vamos lá, moçada. Como eu falei para vocês, raios paralelos, tá bom? Só que os raios sendo paralelos, eles não precisam vir aqui na horizontal, tá? Eles podem vir com inclinação. E é isso que nós vamos fazer agora. Então nós vamos colocar um raio aqui. E o outro a gente põe um pouquinho mais para cima aqui, ó. Vamos lá. Então tá lá. Os raios paralelos. E aí nós vamos fazer agora o cruzamento desses raios para enxergar a formação da imagem, tá bom? Então o primeiro deles, vejam que eu coloquei entrando pelo centro óptico da lente, tá certo? Legal, então centro óptico, o raio passa sem sofrer desvio. Então vai embora, né? Vai reto, vai embora. O segundo raio é aquele em que vai se aproximar do primeiro. E vejam que essa aproximação... Ah, professor, mas como vai aproximar? Não é uma lente convergente? Então, essa aproximação é por conta do tipo de lente que sempre força uma aproximação entre os raios luminosos. E a aproximação, nós vamos fazer ela acontecer exatamente em cima do ponto em que vai ser o foco da nossa lente. Aqui, ó. Então, essa é a nossa primeira imagem
E essa primeira imagem, ela está aqui, ó, em cima do foco da lente objetiva. Tá certo? Então, vamos lá? Então, aqui, foco da objetiva. Essa é a lente objetiva. Embora o objeto esteja muito distante, essa lente está mais próxima do objeto do que a segunda. Então, ela continua sendo a lente objetiva. Moçada, então, esse aqui, ó, é a única diferença que você vai ter em relação à formação de imagem do microscópio. A única. Por quê? Porque daqui para frente é tudo igual. Você vai colocar uma segunda lente para dar uma ampliação nessa imagem, que vai ser a nossa lente ocular, tá certo? Então, os raios luminosos chegaram aqui, ó, paralelos. A lente objetiva aproximou esses raios, e aí no primeiro cruzamento, então, você tem a formação da primeira imagem, que é uma imagem real e uma imagem invertida. A gente não fala em tamanho, porque se você estiver olhando uma estrela, é óbvio que a estrela é grande, é gigante, e aí essa imagem, ela é pequenininha, então você não vai classificar como maior, menor, igual, não tem como, né? Então é real e invertida, tá? E aí nós vamos colocar então a segunda lente. Então vamos colocar aqui, vamos lá, deixa eu ver se esse objeto vai ficar próximo aqui da distância focal. Então, ó, eu vou colocar o foco da ocular bem pertinho desse objeto. A ocular vai estar aqui, o foco dela vai estar aqui. Então, vamos fazer o desenho da nossa ocular. Beleza? Vamos lá. Então, a nossa imagem, ó, veja que eu marquei. A imagem número 1, ela apareceu no foco da objetiva. Eu marquei aqui o ponto. Esse ponto, que vai ser o foco da ocular, certo? E aqui eu vou desenhar, então, a lente ocular. Tá bom? Vamos ver se vai caber a nossa imagem aí, hein? Vamos lá. Então, a lente ocular vai estar aqui, também uma lente convergente. Por quê, professor? Para dar uma ampliação nessa imagem, hein? Então, ó, lente ocular. Vou dar uma esticadinha aqui no eixo, embora não vou precisar dele do outro lado. E vamos traçar um segundo conjunto de raios de luz. Então, esse segundo conjunto de raios eu vou fazer aqui em verde, tá? Vamos lá, ó. Então, entra paralelo, sai pelo foco, só que eu esqueci de marcar o foco. Espera aí. Entra paralelo, sai pelo foco. Depois, o segundo raio entra pelo centro óptico, vai embora. Beleza, pessoal? Então tá aqui, ó. Esse aqui é o foco da objetiva. E esse aqui embaixo é o foco da ocular. E ele aparece lá do outro lado de novo, foco da ocular. Tá bom? Olha direitinho, vê se vocês entenderam. Tá? O foco da objetiva é onde está formada a imagem número 1. A imagem é formada em cima do foco, eu já vou discutir melhor isso. Tá? Bom, imagem final, então, que nós, observadores, onde é que nós estamos? Olha lá, ó. Vamos fazer o olhinho do observador aqui, ó. Ó, o observador está aqui, galera. Olha o olhinho dele aqui, ó. Olha lá. O observador está aqui. Então, vamos prolongar esses raios de luz? Então, puxa. Vamos ver se eles vão dar um encontro aqui, hein? Vou prolongar bastante. Vamos ver se a minha lousa vai dar espaço suficiente para isso, né? Eu acho que sim. Então, ó, prolongando os raios de luz, quase que não deu, hein, turma? Nós vamos enxergar uma imagem aqui, ó. Olha lá. Olha o cruzamento onde saiu. Quase em cima da segunda lente, hein?
Então, a imagem final, vamos fazer ela em azul aqui, como estão todas as outras, tá? Então, a imagem final, ela está aqui, ó. Ah, professor, a minha não deu aí, a minha deu um pouquinho antes, um pouquinho depois. Não tem problema, turma. Isso vai depender muito dos valores que você usa, né? Tá certo? Os valores que você usa de distância focal, isso varia bastante, tá bom? Então, essa é a imagem final da luneta astronômica. Vamos discutir as imagens ali para a gente entender direitinho? Vamos lá? Então, primeiro, vamos fazer a análise da lente objetiva aqui do lado, ó. Se você quiser, nesse momento, dá uma paradinha no vídeo, faz o desenho, certo? E depois você continua junto comigo fazendo a análise da lente objetiva, das imagens de maneira geral, né? Vou até me esconder aqui do lado, se você quiser dar uma paradinha no vídeo agora, para você poder fazer a construção do desenho. Legal? Beleza, então vamos lá. Meus amigos, é o seguinte... A lente objetiva é aquela lente que captou essa primeira imagem aqui, ó, que nós estamos chamando de imagem número 1, tá? O objeto, ele estava lá no infinito, né? Vamos por aqui, ó, P, distância do objeto até a lente, é infinito, certo? Então, primeira coisa, a característica da imagem da lente objetiva é a imagem I1, e essa imagem I1 nós vamos chamar ela simplesmente de imagem real e invertida. Como eu comentei com vocês, não faz muito sentido você falar em maior, menor, igual, porque o objeto é astronômico, né? Muito bem. Então é o seguinte, vamos lá, moçada. A primeira pergunta, por que a imagem I1 se formou no foco da objetiva? Tá vendo aqui? Foco, vou até apontar, ó. Foco da objetiva, a imagem está lá. Imagem 1 formou no foco da objetiva. Por que isso aconteceu? Lembra da equação de Gauss? Vamos usar aqui, ó. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, como o objeto ele se encontra no infinito, 1 dividido por infinito tende a zero, é um número muito pequeno. Então, ele é desprezível aqui, ó. Então, esse 1 dividido por infinito, eu jogo ele fora. Ele vale zero, tá certo? Então, o que sobrou? Sobrou que a distância focal da lente objetiva é aproximadamente igual ao P'. Então, é por isso que a imagem se forma no foco da lente objetiva. Agora, para aqueles estudantes que já têm rapidez de memória, né, o cara já linka isso com aquela construção de imagem que a gente fez. Lembra quando eu falava para vocês que o objeto estava no foco? Onde é que formava a imagem? A imagem formava no infinito. Lembra disso? Imagem imprópria, né? Muito bem. Então, inverte. Lembra o princípio da reversibilidade? Se o objeto no foco forma uma imagem no infinito, então o objeto no infinito forma uma imagem no foco. E é isso que está acontecendo aqui. Tá certo? Muito bem. Agora, para vocês que vão prestar vestibular, segunda fase dos vestibulares aí, né, do Brasil de maneira geral, eles pedem muito desenho. A FUVEST pede, a Unicamp pede, vários vestibulares pedem, porque eles sabem que o estudante tem um pouco de dificuldade com desenho. Então, treina. Pega um papel quadriculado, refaz essa figura, se for o caso, tá certo? É muito importante que você esteja prático na hora de fazer desenho, para não ter essa dificuldade, né? A FUVEST pede muito isso. Mas eu me lembro de uma questão da Unicamp, em que ele dava já um quadriculado e pedia para você fazer o desenho da construção da luneta. Uma questão já um pouco mais antiga. Se não me engano, se você quiser procurar aí, acho que é 2012. Posso estar enganado, mas não estou me lembrando muito bem. Mas deve ser por aí. Mas aí o que acontece? Turma, a Unicamp dava lá uma estrutura, desenho das duas lentes prontas e das distâncias focais. E aí ele falava, através da utilização de raios, construa a formação da imagem. Então você tinha que fazer as duas. A imagem 1, que vira objeto para a lente ocular, e a imagem 2, que é a imagem final. Certo? Aí o que o examinador vai observar? A primeira coisa que ele vai olhar é como é que você fez a chegada dos raios de luz. Né? Se esses raios estão paralelos
Opa, legal. Tá? Agora, se você já fez um objeto e traçou, entra paralelo, sai pelo foco, aí já vai te dar problema, tá bom? Então, essa é a primeira característica. Agora vamos falar um pouquinho sobre a formação da imagem da lente ocular. A lente ocular, pessoal, ela vai formar uma imagem I2 em cima da imagem I1. Então, o I1 vai servir de objeto para a formação da imagem I2. Certo? Então, aí dá para a gente falar, né? Se eu comparar a imagem I2 com relação à imagem I1, eu posso dizer que ela é uma imagem virtual, direita e maior que o objeto. Tá bom? É só você comparar a I2 com a I1. É isso que eu fiz ali, ó. Tá? A I2 não é uma imagem virtual? É, feita por prolongamento de raios. Ela não é direita? É direita. Se você comparar o I2 com o I1, os dois estão apontando no mesmo sentido. Né? Então, ela é direita. E ela é maior? Opa, o I2 é bem maior que o I1. Tá legal? Então é isso. Agora, você fala assim, professor, mas e como é que fica, nesse caso, a imagem final da luneta astronômica? Então é muito difícil você falar sobre essa imagem final, porque, de novo, você vai comparar o I2 com um objeto que está lá no infinito. Percebeu? Então, o que o I2 é em relação ao objeto? A única coisa que nós podemos tirar disso, né, que a imagem, vou escrever aqui embaixo, ó, imagem final. O que nós podemos afirmar da imagem final? Perdão, da imagem final. Que ela é uma imagem virtual e invertida. Mais uma vez surge aquela dúvida. Professor, mas eu posso ter uma imagem virtual e invertida? Pode, desde que você tenha mais de um elemento óptico, tá certo? Então, um espelho e uma lente, duas lentes, como é o caso nosso aqui, e assim por diante, tá? Agora, se for um único elemento, não. Toda imagem real é invertida, toda virtual é direita, certo? Então, galera, é isso que a gente fala sobre a luneta astronômica. Agora, tem um detalhe muito importante que você tem que tomar cuidado, que é o seguinte. E o aumento, né? Como é que nós fazemos o cálculo do aumento aqui? Percebeu que, nesse caso, vai ficar muito difícil? Como é que você vai comparar a imagem número 1, o tamanho, o comprimento da imagem número 1, com relação ao comprimento do objeto, que é uma estrela, ou é a Lua? Como é que você faz, né? Então, a física toma um outro caminho, né? Que a gente faz apenas uma análise com relação ao ângulo de chegada dos raios de luz. Na realidade, esses raios aqui, eles até têm uma inclinação menor, tá? Mas aí essa imagem ia ficar muito pequenininha, né? Vocês não iam nem conseguir enxergar. Então, o que acontece é o seguinte. Nós analisamos por um outro caminho, que seria o ângulo de visão. Então, esse ângulo aqui, ó, de chegada desse raio aqui, vamos chamar de ângulo θ1, tá certo? E depois o ângulo de saída do raio que vai para os olhos do observador. Olha o ângulo θ2. Percebeu que o ângulo θ2 é maior do que o ângulo θ1? Isso, na nossa realidade, no nosso cotidiano, é uma coisa que você pode começar a observar. Quando que você vê detalhes de um objeto? Quando o ângulo dos raios de luz que chegam no seu olho, o ângulo que eu estou dizendo, medido com relação a um eixo horizontal, tá? Esse ângulo é bem acentuado, é bem grande. Olha lá, ó, θ2 é maior que o θ1. Então, eu consegui uma ampliação desse ângulo, né? Eu consegui fazer com que o ângulo se torne maior, então eu vejo mais detalhes daquele objeto. Por isso é que no cotidiano, quando você quer ver detalhes de alguma coisa, você coloca próximo dos olhos. Se você colocar distante, esses detalhes já ficam mais difíceis de ser enxergados, né? Ser visualizados. Então, aqui, como não dá para você fazer comparação de tamanho, a gente faz o aumento para uma outra análise, chamado aumento nominal.
tá? Só que o cálculo do aumento nominal, ele também é um cálculo bastante complexo. E aí as provas de vestibular usam uma relação, tá? Esse aumento, chamado aumento nominal. Aumento nominal da luneta astronômica, ele é a razão entre o foco da lente objetiva e o foco da lente ocular. Tá certo? Então veja que seria muito mais interessante você ter uma lente objetiva com grande distância focal e uma lente ocular com pequena distância focal para que maior seja o seu aumento nominal, tá? Professor, eu devo saber isso memorizado? Olha, depende da prova que você vai prestar, tá? Para as provas das universidades públicas, geralmente eles fornecem esse dado, isso só é cobrado geralmente em prova de segunda fase, né? Então, geralmente eles fornecem esse dado para vocês. Entretanto, algumas particulares que a gente vê por aí querem que o estudante saiba isso memorizado já. Então, dependendo do vestibular que você for fazer, é bom ter isso aqui em mente. Beleza? Moçada, então tá aí. Esse é a nossa análise sobre a luneta astronômica. Eu vou sair aqui para vocês poderem dar aquele pause no vídeo para poder fazer as anotações e nós vamos para a parte final falando sobre as associações entre as lentes de forma geral, tá bom? Vai lá, um segundinho a gente já volta. Vamos esconder aqui no cantinho, hein? Beleza aí, turma? Então é o seguinte. Quando você fala sobre... Eu vou apagando aqui, eu acho que vocês continuam me ouvindo, né? Quando você fala sobre associação de lentes, você pode associar lentes de duas maneiras diferentes, tá? A primeira, quais são as maneiras? A primeira é essa que a gente acabou de fazer. Então você tem uma lente, a imagem da primeira lente serve de objeto para a segunda lente, e assim vai. Então essa é uma primeira forma de você associar lentes. Entretanto, né, com um espaço entre elas, para você poder formar, como eu acabei de falar, uma imagem que vai servir de objeto para a segunda lente. Entretanto, pessoal, existe uma segunda forma de você fazer essa análise, ou seja, de você associar lentes. Essa segunda forma seria o que a gente chama de justaposição de lentes, tá? Então, só para vocês se organizarem com relação às anotações de vocês. Primeiro, no caderno nós escrevemos instrumentos de projeção, fizemos ali uma análise, que eles eram mais simples, a gente já tinha estudado lá atrás em lentes. Instrumentos de observação, microscópio simples, microscópio composto, fizemos o desenho na aula anterior, e aí nessa aula a luneta astronômica, acabamos de fazer o desenho e ver as características, tá? Agora você sai dos instrumentos. Então não estou falando especificamente nem dos instrumentos de projeção, nem dos instrumentos de observação. Tá certo? Vamos falar agora de todos os instrumentos de maneira geral. Existe para determinados instrumentos o que a gente chama de justaposição de lentes ou associação de lentes justapostas. Muito bem. Então funciona assim, pessoal. Essa associação de lentes justapostas, na verdade, é quando você tem lentes de maneira que o espaço entre elas seja um espaço muito pequeno, tá certo? Então, vamos colocar aqui, ó, que você tem uma distância desprezível entre as lentes. Tá joia? Quando isso acontece, distância desprezível
entre as lentes, então não vai ser possível acontecer o que a gente acabou de fazer aqui, em que a imagem de uma lente se torna objeto para a segunda. Como é que nós trabalhamos, então? Então, na verdade, ao invés de você trabalhar com duas lentes, você faz como se fosse uma única lente, tá certo? Então, essa única lente, ela vai ter um comportamento. Então, ao invés de você pensar em lente 1 e lente 2, você vai pensar numa única lente. Como vai ser o comportamento dessa única lente? Será que ela vai ser uma lente convergente ou ela vai ser divergente? Como é que ela atua quando a luz atravessar essa lente de maneira geral? Tá certo? Então, aqui nós temos uma análise bem simples, tá? Todas as vezes que você estiver trabalhando dessa forma, não sei se vocês lembram do cálculo de vergência. Então vamos colocar aqui, ó, vergência equivalente. Ou seja, como é que vai ser o comportamento dessa lente final? Então a vergência equivalente ela vai ser a soma das vergências. Então V1 mais V2 mais V3 e assim por diante, até você chegar na última lente que você está trabalhando lá, tá? Então, essa vergência equivalente vai mostrar para você, às vezes o pessoal chama isso de convergência também, tá? Essa vergência equivalente vai mostrar para você se a sua lente é uma lente convergente ou divergente, tá certo? Então, por exemplo, você somou aqui uma lente que tinha lá uma vergência de 2 dioptrias, com uma outra lente que tinha uma vergência de menos 3 dioptrias, no final você vai ter uma vergência de menos 1 dioptria. Então, essa vergência igual a menos 1 mostra para você que mesmo você tendo uma das lentes sendo convergente, o sistema das duas lentes atua como sendo um sistema divergente, quando elas estão justapostas. Tá certo? Então, só para quem não está se lembrando muito bem, vergência nós definimos lá atrás, no estudo das lentes, né? Como sendo o poder de desvio de uma lente. Lembra disso? Então, essa vergência nós calculamos separadamente para cada uma das lentes como sendo o inverso da distância focal. Mas para isso aqui funcionar, a distância focal tinha necessariamente que estar em metros, a vergência saía em dioptria, a abreviação era DI, tá legal? E lembre-se que a vergência, ela entra com sinal. Então, se você tiver uma lente convergente, a distância focal entra positiva aqui, e se você tiver uma lente divergente, a distância focal entra negativa, fazendo com que a vergência seja negativa, e aí essa vergência sendo negativa, a vergência equivalente vai contar esse negativo no cálculo. Beleza? Muito bem. Moçada, esse é o fim do curso de ótica, tá certo? Então, nós encerramos a ótica geométrica aqui, tá legal? Passamos aí por todas as estruturas, né? Falamos sobre espelhos, reflexão da luz, espelho côncavo, convexo, plano, fizemos toda a análise de imagem, depois entramos na refração, com todas as aplicações lá, e aí a última das aplicações é o estudo de lentes na construção de instrumentos e na correção dos problemas da visão, tá bom? Então eu deixo vocês aí com essa última lousa, agradeço a atenção e o carinho de todos e desejo sempre, sempre bons estudos, né? Sempre lembrando que nada que a gente faz é fácil e nada acontece do dia para a noite, tá? Na vida não existe isso. Daí, de repente, né? Não. É o resultado de um trabalho, tá bom? Então, se você está estudando para o vestibular, não fique desanimado com isso, né? Muita gente fala, mas eu não entendo, mas eu não consegui fazer tal exercício. Isso é normal. Sempre você vai ter dificuldade com um ou outro exercício. Nunca você vai abrir todos os exercícios e já vai sair resolvendo. Mas você tem que ir olhando o que você já foi construindo ao longo desse processo. Quais foram os degraus que você já foi subindo ao longo desse processo. Então, se você olhar para trás, você já construiu muita coisa. Né? De repente, você está prestando um curso aí muito concorrido, medicina ou algum outro curso, né? Às vezes a gente fica nessa angústia, mas isso é uma coisa natural, tá certo? Entretanto, você tem que entender que, como eu acabei de falar, as coisas em educação não funcionam assim. Elas são frutos de um processo que vem acontecendo ao longo de muito tempo, tá? Então, por isso, você, aluno, eu sempre falo,
vai trabalhando, vai fazendo exercício, vai aumentando o nível, fez 1, 2, deu certo, pega um mais difícil, rala nele, deu certo, pega outro e vai. Educação é tempo, é dedicação. Por isso que a gente precisa investir tempo para que essas coisas deem certo, tá bom? Obrigado mais uma vez, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!